Olá, pessoal, e feliz 2020, que a gente tenha aí todas as energias necessárias para passar por este ano aí numa fase boa, como diz os nossos amigos argentinos, numa buena onda. É muito importante que nós tenhamos um pensamento positivo logo agora no início, né? No inicinho do ano, passaram-se poucos dias ainda, a gente ainda está naquela fase ainda, muita gente de férias, muita gente voltando ao trabalho, né, as coisas um pouco mais tumultuadas, você tentando emagrecer, porque engordou um pouquinho aí nas festas de finais de ano, ou não, né, você ficou em casa e agora você está aí um pouco descansado, não é verdade? Janeiro, para quem não sabe o significado, era Janus, né? Janus era um deus romano, e ele tinha dois olhares, né? Duas formas de olhar. Né? Ele conseguia olhar para frente, né? Ou seja, naquilo que ele ia atravessar, e olhava para trás também, né? Com aquilo que passou. Então, que o que passou seja um aprendizado para a gente, né? Que a gente possa aí continuar trilhando e seguindo em frente. O tema hoje é um pouquinho assim fora do assunto. Eu até peço desculpas porque andei afastado uns diazinhos aí da presença da companhia de vocês. E se gostarem aí do assunto que nós vamos tratar, que é justamente sobre por que a lei da atração não funciona ou demora a funcionar, né? E também falar, responder algumas perguntas que nos foram encaminhadas aí por amigos, por colegas, né, porque por seguidores aí do nosso canal, que fazem parte, na verdade, de uma grande família já, né? Nós já temos aí mais de 3.000 inscritos, isso é legal demais falar com vocês, estar conectado, é muito, muito bacana para mim. Né? Vocês formam também uma espécie de companhia. E eu resolvi gravar num local diferente, né, do meu escritório. Eu não sei, não vai dar para ver aqui por causa da claridade, mas aqui tem uma árvore linda aqui na minha janela, então resolvi gravar aqui nesse espacinho, pegando o inicinho da manhã e essa energia positiva, tá? Então, se você gostar aí, né, dos nossos assuntos, por favor, clica aí no like, aciona o nosso sininho aí para você receber as informações quando tiverem novidades. Aqui, novas novidades é ótimo, quando tiverem novidades aqui para a gente curtir. Desde logo eu peço perdão também se as minhas cachorrinhas quiserem fazer alguma participação especial no vídeo, principalmente a Kate, que é a mais espiritada, vamos dizer assim, tá? Mas falando sobre a lei da atração, isso aí a gente vai descobrindo aos poucos, e eu falo que o nosso entendimento, a nossa verdade, tem que ser aquela que você experimenta, né? Aquela verdade que você testou e faz sentido na sua vida. Não adianta eu falar aqui 2 horas com vocês sobre como atrair, como fazer, como é aquilo outro, se você não tem, não faz o teste e não acredita na sua convicção de co-criador da coisa, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está na Bíblia, né? Ou, se a gente for pegar o livro dos Espíritos aí também para comparar, nós somos imagem e semelhança de um ser, né, inteligente supremo, ou seja, nós já nascemos com essa consciência de eu não gosto de falar a palavra semideuses, né? Mas na verdade de semelhantes a Deus, né? E isso no espírito, não aqui carnalmente falando, né? No nosso espírito, que o nosso espírito ele é também, né? Um ser inteligente. E essa consciência, né, de inteligência, ela vai entrando dentro do espírito à medida que ele vai experimentando novas coisas. E essas novas coisas que eu falo é como se fosse um videogame, na verdade, né? O espírito, ele entra na matéria, né? Não totalmente, porque ele fica... São Francisco chamava de cordão de prata, né? Disso. Isso também tem na doutrina espírita. Mas é como se fosse, então, você encarnar um personagem ou um avatar de um... Você está num corpo, num jogo. Né? Se você entender isso aqui, a vida aqui terrestre, como um jogo, na verdade, como uma escola, né, onde nós somos obrigados a aprender, e a gente aprende através dos 5 sentidos, né? Fica mais fácil para você levar a coisa, porque não é você, espírito, a sua realidade vivendo aquilo. Na verdade, é a percepção corporal, a sua percepção da matéria, né? Vivendo
a experiência que passa para o espírito, né? E qual que é esse linhame, essa ligação aí que a gente tem? Justamente a alma, né? Então nós temos espírito, alma e corpo, né? Então o corpo que eu passo essa impressão para a alma que gera todos os nossos nossas emoções, porque os sentimentos eles ultrapassam a matéria, mas as emoções não, né? Por exemplo, se você tem um sentimento de amor, ele ultrapassa a matéria, né? Você desencarna, você passa dessa para melhor, você vai para o umbral, vai para o céu, vai para o inferno, para a puta que pariu, etc. Mas você tem aquilo, você leva aquilo com você, o sentimento daquilo experimentado, né? E isso é muito bacana, e se você começar a pensar por esse lado. E interessante é que quando eu falo em um jogo, na verdade, as coisas ficam mais fáceis para você atrair o que é matéria, porque se você pensar com emoção naquilo, por exemplo, eu preciso de um emprego para que eu ganhe 10 mil reais, um exemplo aqui, para que eu ganhe 10 mil reais, se eu me sentir feliz, na verdade. Então, quer dizer, aquilo você coloca como uma carga de emoção, né? E aí fica mais difícil, porque você fica tão vidrado naquilo que você não percebe as coisas que estão na sua volta, né? E ao você não perceber as coisas que estão na sua volta, você deixa de vibrar num sentimento de gratidão e amor, que é a base de tudo, né? Porque Deus é amor, a infinidade de Deus é amor, né? E aí você começa a vibrar um pensamento mais baixo e fica mais complicado. Mas o tema do vídeo, então, é por que a lei da atração não funciona. Gente, ela existe, é fato, é testado, né? Tanta gente, inclusive eu, posso afirmar naqueles pequenos testes que a gente vai fazendo ou nos grandes eventos da vida, que você vai atraindo para você aquilo que você se identifica. Então, aquilo que eu falo mais, aquilo que está dentro de mim, né, é o que vai trazendo para você na sua realidade matéria, né, na sua realidade aqui do corpo físico, da vida física, a, a, a sensação de ter aquilo, né? Você vai trazendo para si, para a sua realidade aquilo. Então, por exemplo, eu imagino então que eu quero esse salário e fico pensando, pois é, mas hoje eu não tenho ainda, né? Hoje eu estou apertado, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de água, e não sei o que e tal. E aquilo tudo vai gerando para você uma massa cinzenta no seu cérebro que vai te atrasando no seu próprio desenvolver nesse jogo que eu estou falando aqui, né? Nesse jogo da vida, nessa escola da vida que a gente tem que aprender e passar para justamente evoluir, de passinho em passinho, né? Mas eu não sei se vocês já repararam nesses testes. Pequenas coisas às vezes, eu não vou falar pequenas, mas algumas coisas que acontecem na vida da gente, nós conseguimos atrair com muita facilidade, né? Por exemplo, quando eu estou sintonizado com isso, eu gosto de pegar o carro e imaginar que todos os sinais vão estar verdes. E de fato eu vou embora, pouquíssimos sinais fechados, sabe? A minha Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, assim que eu passo e eu vejo assim cada beleza arquitetônica e eu vejo as pessoas caminhando no parque e crianças brincando e etc. E quer dizer, aquilo para mim, essa é a minha realidade, né? Essa é a minha Belo Horizonte, que é diferente da sua. A sua São Paulo, por exemplo, né? O metrô de São Paulo, por exemplo, que é sempre, às vezes, tão lotado, às vezes não, né? É sempre lotado nas horas de rush ali, mas se você tiver a convicção de que vai ser legal aquele passeio, aquela viagem que você vai dar para o trabalho ou a um passeio, né, eu tenho certeza que você vai entrar no metrô e vai arranjar um lugarzinho ali para você, né? Aliás, falando nisso, bem lembrado aqui, é muito boa iniciativa da de São Paulo do vagão feminino. Eu acho fantástico isso. Eu acho que a gente está num caminho de desenvolvimento e apesar das coisas que acontecem que parece que são ruins, na verdade eu não sei daquilo. Eu não sei eu não sei o motivo pelo qual acontece. Eu não sei o motivo por a guerra da Síria. Eu não sei o motivo por essa onda agora lá do presidente dos Estados Unidos nosso canal a gente sempre emite alguma espécie, porque é Alexandre falando, né?
Então, assim, às vezes eu falo algumas coisas. Mas para mim o cara é um doidão, sabe, assim. E aí faz pensar na história dos Estados Unidos, né, de colonização, dos índios. Porque o americano mesmo, eu não sei se você sabe, mas o americano nato, ele é ou com a pele mais azeitonada, assim, bem índio mesmo, quase com a minha cor aqui, né? Eu sou também descendente, aliás, o Brasil todo descendente de índio, mas ou então ele é aquele gordinho com a bochecha bem rosada, né? Assim, de tão branco, né? Então esse é o americano nato ali, né? Agora, do Brasil a gente não pode falar, porque é uma mistura total de índio, de espanhol com português, e aí de jesuítas e etc. Né? Mas então, a lei da atração, ela é um fato e ela existe. E coexiste junto com você, se você acredita ou não. Independente da sua crença, ela acontece em praticamente todas as religiões. Não é à toa que você ora e pede a Deus aquilo que você quer, né? Não é à toa que você medita e você vibra naquela sensação daquilo que você deseja, né? E é aí que a gente deve tomar o cuidado, porque às vezes nós pensamos que ela não funciona, ou que ela funciona só para algumas coisas. E na verdade não. O que acontece? Quando você, na medida que você tem você quer criar na sua vida uma lei da atração, um objeto de desejo baseado na lei da atração, e que no momento você não está preparado para receber aquilo. Então o universo ele é muito inteligente. Gente, Deus é inteligente, né? Então ele fala assim, tá, tudo bem. E a resposta para as suas orações, para os seus pedidos já foi dado por Deus ali, tá? Depois eu posso colocar o versículo aqui embaixo que eu estava estudando essa semana, e você vai ver que a resposta de Deus ele já disse sim para você. Mas você precisa preparar a sua vida para aquilo, né? Não adianta eu querer, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem prático aqui e falar um pouquinho assim da minha vida, como é que está, né, no presente momento aqui. Não adianta você pensar na sua vida e falar assim, eu quero uma mesa, eu quero uma mesa de 10 ou 12 lugares. Eu gosto muito de amigos, gosto muito de receber pessoas, então eu quero uma mesa de 12 lugares. Só que na sua casa, no seu apartamento, só cabe a mesinha com 4. Tá entendendo a parada da coisa? Você entende essa parada que eu estou dizendo? Não cabe a mesa ali agora, mas você deseja, você quer e você vai conseguir. Vai demandar algum tempo? Claro que vai. Porque olha só, na sua casa no momento não cabe uma mesa de 12 lugares. Você vai precisar de mais cadeiras também, né? Para os seus lugares. Você vai precisar. Para que você vai querer ter uma mesa de 12 lugares se você não tem pratos, talheres, etc. e tal? Então, olha o tanto de coisa que precisa ser desconstruído na sua vida antes para que você chegue no ponto de cá. Você está aqui na mesa de 4 lugares e eu quero aqui a mesa de 12 lugares, né? Daqui a pouco bate um sol aqui, gente, desculpa aí, mas eu acho que é gostoso essa energiazinha, essa claridade aqui entrando, né, pra gente conversar. Eu tenho mania de olhar para o centro da tela e esqueço que a câmera está aqui. Então, também aí, pessoal, dá um descontinho. Então, olha o tanto de passos que vai ter que ser desconstruído na sua vida para você chegar no seu objetivo, tá? Então, você tem que possivelmente ter mais espaço, então você vai ter que mudar de casa, você vai ter que ter mais talheres, você vai ter que ter mais condições de ter aquela mesa. E assim que você tiver essa condição, com certeza aquilo vem para a sua vida. Não adianta, por exemplo, eu queria um carro, deixa eu ver aqui, eu quero um carro, sei lá, um carro grande, eu gosto muito de coisas grandes, de espaço, né? Então, eu quero um carro maior, mas a minha garagem não cabe. Eu não quero deixar meu carro na rua. Ou, né, aí vai depender se vai deixar na rua ou não, mas eu não gostaria de deixar um carro maior, com mais espaço, na rua para deteriorar, né? Ou para ter aí uma chatice antes de uma batida, etc. Então eu tenho que desconstruir primeiro o meu espaço. Eu preciso de uma garagem maior, eu preciso de uma coisa maior. E isso acontece e aconteceu na minha vida.
O motivo que eu estou contando da mesa, eu vou contar para vocês uma coisa assim, que foi real da minha vida. E essa história da mesa, ela é também real da minha vida, tá? É, eu morava numa casa, né, antes daqui, que cabia uma mesa se eu não me engano, eu acho que era de 6 lugares ou 4 lugares, eu não me lembro agora, mas eram 6 ou 4 lugares. Cabia ali na sala, dava, né, para ficar bonitinho, organizado. E eu sempre gostei de receber pessoas, gosto muito de receber pessoas, prefiro até receber do que sair. Então, eu sonhava com uma mesa, né, apesar de ser solteiro ainda, eu sonho assim, com a mesa lotada, no final de ano, aniversário. Aliás, no aniversário sempre tem muita gente aqui em casa da minha família. Minha família é uma família grande, né? Então, eu imagino assim, netos, né? Filhos, etc. E aí eu falava, pensava naquilo e falava, poxa, bacana e tal. Mas como é que eu vou ter, né? Por enquanto, então eu pensei naquilo e soltei. E um dia andando, eu gosto muito de. Aqui tem alguns shoppings específicos de móveis, e andando nesse shopping, que eu gosto de visitar tendências e ver as coisas, eu vi uma mesa que eu achei maravilhosa, né? E eu falei assim, tá, eu quero essa mesa, preciso dessa mesa. E há um ano atrás, desse episódio, eu tinha visto um apartamento cuja sala era enorme, assim, cabia, sabe, a mesa, cabia as coisas com conforto, do jeito que eu gosto, do jeito que eu trabalho tanto para ter essa, essa vida, né? Não estou dizendo que você tem que trabalhar demais também para ter uma vida de acordo com o que você deseja, tá? Isso depende. Mas eu gosto do trabalho, eu gosto de escrever, eu gosto de falar com vocês, eu gosto do meu trabalho jurídico, eu gosto do meu trabalho assistencial e por aí vai, né? Então eu vi aquele apartamento e na época eu tentei comprar. Não deu certo, não consegui, mas aquele apartamento ficou ali, né? Ficou aqui no inconsciente, aquele apartamento daquele tamanho e tal. Depois que eu vi essa mesa, ah, eu passei novamente pelo caminho e o apartamento ainda estava à venda. E naquela época, um ano atrás, eu tive a sensação, não é uma sensação, né? Quando você tem uma inspiração divina, né? Como se Deus falasse ali com você através do seu espírito, etc., que era para eu passar no apartamento, no prédio, e orar nas portas de entrada do prédio. E era um apartamento, um prédio com muitas entradas, porque tinha várias de garagem, né? Tinha a entrada principal e tal, era um prédio de esquina. E aí eu fiz isso então. Fiz isso e esqueci completamente, deixei, né? Isso é uma coisa também que a gente deve fazer. Você pensa, vibra, imagina, solta, né? Eu faço isso muito com coisas que eu quero. Por exemplo, eu quero uma geladeira assim assado, eu vou na loja, olho, vejo se me atende, né, se tá legal e tal. Ah, tá, defini que vai ser essa aqui, ok. Soltei, acabou, né? E aí, então eu fiz isso. E depois desse um ano, depois que eu tinha visto a mesa que eu queria, eu tentei novamente comprar o apartamento e deu certo. Pronto, já tinha lugar para pôr a mesa, sabe? E eu já tinha valor para comprar a mesa e tal. E aí nós nos mudamos, na época era eu, minha mãe e meu ex-esposo, né? Nós nos mudamos para... Eu casei depois com essa mudança de casa, nós nos mudamos para esse apartamento. E coube a nossa mesa ali e tudo, né? E tal. E foi ótimo, foi uma experiência, apesar do casamento não ter durado, né? Mas foi uma coisa que ficou e que eu tenho hoje. Depois eu posso tirar uma foto para vocês delas e pôr aqui, comentar um pouquinho. E uma coisa que eu gosto, que eu olho e que eu sinto bem. Que eu sinto, né? Que eu sinto bem naquilo. Então, primeiro eu tive que desconstruir todo o passo de uma casa que não cabia, de uma casa que eu não tinha como, para então achar um lugar. E só depois que eu achei o lugar, e na primeira vez não deu certo, eu achei a mesa e aí deu certo. Né? Eu brinco que primeiro veio a mesa, depois veio o apartamento. Então, é justamente isso. E quando a gente está nesse processo de desconstrução, porque algo está errado,
ou você sente que está errado, porque eu não estou aqui fazendo juízo de valor de bom ou ruim. Quando você sente que não está legal, por exemplo, vamos pegar, eu gosto desses exemplos para ficar claro aquilo que eu estou falando com vocês. E qualquer dúvida também pode me mandar aqui que a gente responde. Eu gosto de ler, respondo vocês. Eu forneço até o meu WhatsApp aqui para que você mande perguntas, tá? Então, você tem um problema. Vamos falar que você está se sentindo mal com o seu casamento. Ok, estou me sentindo mal com o meu casamento. Atrás, isso que eu falo que é o problema, é um pano de fundo que você tem. Atrás desse pano de fundo, existe todo um processo emocional que vai desde o ventre e que você precisa estar descendo as escadinhas às vezes, né, para você localizar o que está errado aqui. Por exemplo, eu tenho então um casamento, vamos falar que eu sou uma mulher que tem um casamento ruim e que o meu esposo ele é muito parecido com o meu pai. Então, o que, que aconteceu lá na infância que me traz essas sensações todas aqui em um casamento falido no presente momento, né? Então, eu vou desconstruindo. E nessa desconstrução, eu chego à pergunta inicial, que é o que aconteceu enquanto bebê ali no ventre? Teve alguma coisa? Por quê? Será que eu... porque apesar da gente, quando está no início da gestação, não tem os nossos sensores cognitivos e o nosso cérebro, você lembra que você é um espírito na matéria. Você não é matéria no espírito, você é um espírito na matéria, né? Então, eu tenho uma consciência. Essa consciência espiritual, porque lembra do joguinho que a gente está jogando aqui, o videogame? Você está lá, seu espírito, né, tá lá, e você tá, sua matéria está aqui, né? E aí eu não gosto de usar a expressão acopla, eu gosto de dizer que o espírito está aqui e você está aqui, então, e esse espírito está tendo todas as sensações da matéria. Então, mesmo que você não tenha toda a sua cognição formada, né, esse processo de encarnação, né, ele vem de grau em grau até que seja, então, você tem ali a consciência do espírito. Enquanto consciência, aqui dentro do ventre materno, então, você tem a percepção do externo, né? Muita gente, por isso, fala tô grávido, tô grávida, né? Aí a pessoa, o papai começa a falar com o bebê, a mãe e tudo, e aí começa então já as experiências de troca de afetividade. Ou então a mãe sofre algum embate, alguma tristeza e algum desgaste com o pai que é muito autoritário, com o esposo que é muito autoritário, e aí você, enquanto bebê ali, enquanto feto, você vai tendo essa consciência, poxa, eu tenho que ser então o salvador da minha mãe, né? Porque ela sofreu isso, aquilo, né? E aí no inconsciente você busca uma pessoa muito parecida com os hábitos, né? Com os hábitos do seu pai, etc. Para provar que você pode salvar a sua mãe. Entende como é louco isso? Você percebe o que eu estou querendo dizer com você? Dá para entender assim a parada, né? Desse jogo que a gente vai tendo aqui enquanto espírito, e aí eu tenho uma sensação que passa para o espírito, e aí eu vou me evoluindo, eu vou crescendo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente, porque é uma explicação daquilo que eu venho aprendendo desde 2016, 2015 e colocando em prática no dia a dia, né? Acontecem coisas ruins? Acontecem coisas ruins na minha vida, sim, mas a gente tem que logo permutar, a gente tem que jogar fora aquilo e, ó, dar linha, correr com aquela coisa, né? Aprendeu, saiu, quanto mais cedo você aprender e sair quanto mais cedo você aprender na dificuldade, você consegue sair dela mais fácil. A participação especial que eu falei. Kate, não. Então, é justamente isso. Lembra quando você dá o play no videogame? Kate, você dá o play no videogame e aí começa a jogar. Naquela primeira vez que você faz, Katinha, quietinha. Ó, a primeira vez que você está na tela, ela é mais difícil você passar de fase.
Na segunda vez, mais fácil, tá? Na segunda vez é mais fácil. Na terceira é mais fácil ainda. Você já vai, já pula para outra fase, ó, aprendeu aquilo ali, né? E foi embora, né? É isso que acontece com essas percepções. Ah, mas que legal, Alexandre, você teve um encontro com Deus, Deus te explicou tudo? Não, tá? Eu gosto de dizer que apesar da minha formação ser uma formação cristã, eu gosto de estudar a coisa. E nesses estudos, a gente medita e etc. E uma coisa vai chegando, a informação vai tendo daqui, a outra informação vai tendo de lá. Igual eu tive, por exemplo, com o nome do meu anjo, meu anjo da guarda. Uma vez eu estava em casa, desculpa, gente. Eu estava em casa e falei assim, tá, se existe, então eu vou ler o nome do meu anjo da guarda. Eu sempre tinha na cabeça o nome Uriel, né? E aí eu vou ter então a confirmação, eu vou ler aquilo hoje, né? Em algum lugar vai estar escrito e vai estar confirmando. E quando eu chego para trabalhar, na minha mesa tem justamente um processo de um tal Uriel. Ou seja, confirmou, para mim fez sentido, para mim é, fez a minha realidade, entende? Então é justamente isso que eu quero falar com você. É, e às vezes nessa meditação, eu tenho um código, eu falo que desde criança eu tenho um código com Deus, eu falo assim, se isso realmente for, né, de inspiração divina, então, que eu lembre da frase tal. Eu não vou dizer a frase, é claro, mas quando então eu lembro, eu falo assim, ah, bacana, é isso. E vou atrás daquilo que eu quero, né? E, e os espíritos amigos, né, assim, me indicam que eu tenho um amigo muito próximo chamado André, que eu falo acho porque é a minha verdade, né? É a minha verdade. Então, assim, primeiro você tem que testar aquilo em você. Se você meditar, eu acho que você vai chegar no mesmo caminho, né? Então, um espírito chamado André, que na verdade foi junto na minha gestação ali, era para eu ser gêmeos, tá? E aí tem uma síndrome explicada pela psicologia, que chama síndrome do feto desvanecido, ou do gêmeo desvanecido, que é quando um não vinga ali e o outro absorve, ou ele é colado na placenta. É uma coisa muito louca. Dá uma estudada sobre isso que vale a pena, né? E eu tenho todas as características de uma pessoa que teve essa experiência no útero, porque eu gosto de comprar coisas em pares, eu gosto não gosto de ficar sozinho, quer dizer, eu sinto sempre falta de alguém por perto, né? Ah, eu tenho a sensação que lá no útero eu não estava sozinho, e isso eu venho através de regressões fazendo, né, etc. E aí vem essa conexão toda, e aí veio o nome André, que pode ser apenas uma forma que ele se identifica para falar, né, para falar, porque fica difícil você falar assim, ô espírito do seu, né, então assim, é mais íntimo, né. Então eu tenho isso comigo, assim. É, então, gente, o campo vibracional que eu queria explicar para vocês, e às vezes por que a lei da atração demora, é justamente por isso. É justamente por isso. Ele demora um pouquinho para agir, porque você precisa desconstruir algumas coisas na sua vida antes de consertar, tá bom? Mas continue. E aqui no canal, você pode perceber que nós temos várias e várias técnicas de lei da atração, técnicas não é só da lei da atração, mas de energia, banho, de como faz para você se sentir mais energizado. Tem técnicas de Ho Oponopono, que é uma técnica bem legal. Tem Gravoboy, porque se a gente for levar para o universo aqui tudo que da forma como é feito os softwares, né? Que você tem, tudo é binário, né? É sempre 01, 01, 01. Então você tem números, na verdade, que formam todo o universo. Essa é a explicação básica para os números Gravoboy. Então também tem isso aqui no canal. Então a gente tem várias técnicas que é justamente para
atrair aquilo que você quer para sua vida. E lembre-se que não vai ser de uma hora para outra, vai ser à medida que eu consigo administrar, tá bom? Porque senão não adianta. Você já viu aquelas pessoas que ficam milionárias e perdem tudo? É justamente isso que acontece. E aí é um desprender de energia desnecessário, porque você não vai ficar com aquilo não vai fazer parte de você, né? Igual, por exemplo, a mesa que eu gosto, que eu uso, que eu sou grato e que eu vejo que eu me sinto bem, né? E essa questão de bem, bom, mal e mal, também ela é questionável, porque na medida que eu não sei o que acontece, eu entrego para Deus e aí ele fala, né? Ele faz assim, viva aquilo. É melhor você viver do que você imaginar. Ninguém pega, por exemplo, a porra do telefone e liga para as pessoas e fala assim: olha, eu tô querendo ver o filme do Coringa. Que é aquilo, hein? É o diabo, é um palhaço, ele morre no final, me conta o filme aí. Não, a gente vai no cinema para ver. E justamente a vida dentro da concepção de evolução é você ter a sua percepção e não a dos outros. Então eu não vou ligar, por exemplo, né, para Deus lá e ficar cobrando: Deus me fala, me manda um sinal que do que eu devo fazer daquilo outro, daquilo que não sei o que e tal. Eu não vou ficar fazendo aquilo, sabe? Eu não vou atrás de profetas milagrosos nem de pessoas que são sensitivos e preveem o futuro. Porque, na verdade, a gente tem as previsões energéticas através da astrologia, através da própria mediunidade que a pessoa desenvolve mais ou desenvolve menos, e por aí vai. Então, quando você vive, é o caminho mais correto, é o caminho mais coerente. E aí é que você tem essa percepção das coisas. E quando você não tem essa coisa do bem ou mal dentro de você, por exemplo, alguém me fez um mal, ok, naquele momento eu estava perceptível para o mal, eu atraí aquilo para mim de alguma maneira, né? Porque a pessoa pode fazer o que quiser do lado de lá, que se eu estiver legal aqui, gente, está tudo ok, eu estou protegido, tá? Então, assim, não existe um mal daquilo que vai pegar em mim, que vai ficar, e etc. Não, você tem que identificou, tá legal, é espírito, não é? É espiritual, é material, o que é isso aqui, né? Aí você sente que é, ok, vamos fazer algo aqui para desvincular essa energia ruim, né? Pede ajuda, vale pedir ajuda, vale as igrejas, vale o centro espírita, vale a Umbanda e etc. Gente, é a sua fé. Ninguém tem o direito de questionar se está certo ou se está errado, né? É a sua fé aquilo. E até importante falar isso, é que mais ou menos, a gente tem aqui 100% vamos falar, 100% matéria, tá? Então, mais ou menos desses 100% matéria,